Hoje, a gente vai mergulhar numa análise sobre uma polêmica que, olha, dá muito o que falar: o uso de jatinhos particulares por políticos aqui no Brasil. O que para muita gente parece só um luxo, na verdade pode esconder um debate bem mais complexo sobre ética e, principalmente, sobre conflito de interesses. Bom, para a gente entender bem essa história toda, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente começa com a acusação que deu o pontapé inicial em tudo. Depois, vamos ver o argumento central, que na verdade muda o foco da discussão. Aí a gente compara casos de diferentes políticos e, no final, entende a conclusão da fonte original que fez essa análise. Então vamos lá. Tudo começou com uma reportagem do jornal Estadão. Foi ela que basicamente acendeu o pavio dessa discussão toda. A acusação principal é essa aqui, bem direta. Um senador usando jatinhos que foram emprestados por empresários. Um fato que, vamos combinar, já acende um sinal de alerta no mundo da política e faz a gente se perguntar um monte de coisas, né? E os detalhes que foram noticiados são bem específicos, viu? Foram 2 viagens, lá em 2025. Uma para a Flórida, nos Estados Unidos, e outra para o Rio de Janeiro. A justificativa oficial do senador foi de que eram viagens pessoais, de família, e que o jato era de um amigo. Mas é justamente aqui que a análise começa a ficar mais interessante. E é agora que a coisa muda de figura. O argumento central dessa análise tira o foco da viagem em si e joga a luz sobre outra questão, uma questão bem mais profunda. A premissa do canal Ancapsu, que é quem fez essa análise, é bem direta ao ponto. Viajar de jatinho não é crime. A ideia aqui é que o ato de voar, por si só, não é o verdadeiro problema. Ué, mas se voar de jatinho não é a questão, então qual é o problema de verdade no meio dessa polêmica toda? A resposta, segundo essa análise, está numa única palavra. O ponto crucial não é o voo, é a tal da contrapartida. Essa palavra é a chave de tudo. Ela significa a chance de que esse presente, essa viagem, seja na verdade uma troca por um favor político no futuro. É a essência do que a gente chama de conflito de interesses. Ok. Com esse conceito de contrapartida na cabeça, a análise parte para uma comparação. De um lado, o caso do senador, do outro, o de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui a diferença que a análise aponta fica bem nítida. No caso do senador, o argumento é que por ser uma viagem com um amigo e sem um poder direto de beneficiá-lo, a tal contrapartida seria improvável. Já no caso dos ministros, a viagem foi no jato do dono de um banco, e depois eles tomaram decisões em casos envolvendo esse mesmo banco. Para a fonte, isso indica um potencial de conflito de interesses bem claro. Mas a análise não para por aí, não. Para reforçar o argumento, ela traz outros nomes importantes da política para jogo para ver se esse critério da contrapartida se mantém quando a gente olha para outros casos. O canal, então, faz um contraste bem forte com o uso de jatos pelo então candidato Lula ali no período pré-eleitoral. Aponta que foram centenas de voos e que ele já estava em pré-campanha, ou seja, com poder de prometer vantagens futuras. Isso é colocado lado a lado com as 2 viagens do Flávio Bolsonaro, que na época não era candidato a presidente. A análise também passa pelo caso do ministro Nunes Marques. A justificativa foi que ele viajou para a festa de aniversário de uma amiga. E embora o jato tivesse ligação com o mesmo empresário do outro caso, a fonte aqui acha a explicação razoável. Mas ainda assim, fica com um pé atrás, sabe? Aponta que existem outras conexões políticas que ainda deixam uma pulga atrás da orelha. Tá, mas e aí? Depois de toda essa comparação, qual é a conclusão final dessa análise? O que eles querem que a gente entenda com tudo isso? Um dos pontos finais da análise é, na verdade, uma crítica à própria imprensa. A fonte acusa o Estadão de ter usado uma foto de 2026 para ilustrar uma matéria sobre viagens de 2025. Segundo eles, isso acaba distorcendo a percepção das pessoas sobre quando o fato realmente aconteceu. É importante deixar claro que essa análise toda foi feita e apresentada pelo canal Ancapsu. No final do vídeo deles, eles reforçam a mensagem principal. A questão central é sempre a contrapartida e não o meio de transporte. E como eles sempre fazem no conteúdo deles, terminam com aquele pedido clássico: inscreva-se no nosso canal. No fim das contas, a gente fica com uma pergunta muito maior, uma questão ética que vai além de qualquer caso específico. Onde é que a gente traça a linha entre uma amizade pessoal e um conflito de interesses na política? A análise de hoje nos força a pensar não só nos fatos, mas no princípio por trás deles, mostrando por que esse debate é tão importante para qualquer democracia.